Olá, cursista! Sou o professor Adriano e nesta aula vamos conversar um pouco sobre a disciplina Estágio Curricular Supervisionado 4. Chegou a hora de colocar em prática a docência em História. E, para tanto, vamos recordar alguns temas que foram estudados ao longo do curso e que deverão ser articulados junto com o conhecimento específico no momento em que você vai entrar no universo da sala de aula, especificamente para a regência. Trabalhando como supervisor de estágio na escola, noto com frequência que muitos estudantes não entendem a importância dessa etapa para o processo de formação profissional do docente. As teorias estudadas nesse momento se tornarão uma referência para o desenvolvimento de suas atividades e a reflexão realizada a partir dessas experiências contribuirão de maneira significativa para o planejamento das ações de docência no estágio. Neste contexto, precisamos organizar as nossas atividades, que serão desenvolvidas ao longo do módulo que vamos cursar. A primeira etapa é a escolha da escola campo de estágio. Em seguida, você vai visitar essa escola e interagir com o professor regente. Após essa etapa, é preciso planejar as aulas. Dentro do planejamento, nós vamos detalhar mais adiante a produção do material didático que vai ser utilizado por você nas aulas que serão ministradas. A prática da regência será a etapa seguinte. E, por último, vamos conversar um pouco sobre a avaliação da aprendizagem e do estágio. Talvez você já tenha escolhido a escola e realizado as observações nos períodos anteriores. Caso não tenha feito isto, a primeira etapa é a escolha e visita à escola campo de estágio. Depois desse contato, é necessário conhecer o professor regente e estabelecer um horário para a realização das atividades. Após a definição da escola, professor, séries e turmas, você vai planejar a regência. De acordo com o Klosowski e Reale, o planejamento tem como principal função garantir a coerência entre as atividades que o professor faz com seus alunos e, além disso, as aprendizagens que pretende proporcionar a ele. Então, pode-se dizer que a forma de planejar deve focar na relação entre o ensinar e o aprender. Será com esse pensamento que iniciaremos nossa conversa sobre o planejamento. Ao começarmos a organização do planejamento, é importante revisitar as orientações curriculares para a etapa da educação que será campo de sua atuação e, assim, lembrarmos dos objetivos do ensino de História, além de sua finalidade como componente curricular da educação básica. De acordo com os PCN para o ensino médio, a História, enquanto disciplina escolar, ao se integrar à área das ciências humanas e suas tecnologias, nos possibilita ampliar o estudo sobre as problemáticas contemporâneas, situando-as nas diversas temporalidades, servindo como arcabouço para a reflexão sobre as possibilidades e ou necessidades de mudança e ou continuidades. Dessa forma, é fundamental fazer um breve diagnóstico da realidade, levando em consideração a série, o plano de curso e os conteúdos que estão sendo trabalhados, procurando identificar quais as demandas dos estudantes, suas expectativas e as principais dificuldades, os temas de interesse que possam se relacionar com os conteúdos propostos. A busca de temas de interesse e novos recursos deixam as aulas mais atrativas e podem trazer um sentido para o ensino de História que, consequentemente, favorecerá o interesse e a aprendizagem dos estudantes. A segunda fase do planejamento é a definição do tema e a produção do material didático que será utilizado, levando em consideração as características já identificadas junto ao professor e aos estudantes. Para a escolha dos temas que serão trabalhados, é importante saber se existe alguma orientação curricular na rede em que você vai realizar o estágio, pois além dos conteúdos previstos, será possível estabelecer parâmetros para os objetivos ou as expectativas de aprendizagem. A metodologia é outro elemento de peso no planejamento e execução das aulas. As situações didáticas e os recursos utilizados podem despertar a curiosidade e o interesse dos estudantes sobre a história, promovendo uma aprendizagem significativa. O modelo tradicional de exposição, exercício, verificação e classificação podem ser ressignificados com a introdução de estratégias motivadoras e mobilizadoras de saberes. A leitura de imagens, trechos de filmes,
mapas conceituais são estratégias comuns, mas ainda pouco utilizadas quando inseridas no contexto das aulas, enriquecem o debate e aproximam o conteúdo histórico dos estudantes. Textos complementares, jogos de memória, produção de pequenas peças também são alternativas para as aulas puramente expositivas. Temos aí 2 exemplos de jogos de memória que podem ser utilizados, inclusive sendo fabricados pelos próprios estudantes. Escolhem o tema, definem os conceitos, os personagens, as reflexões e, a partir daí, os estudantes podem criar os jogos e, em seguida, utilizá-los, dinamizando as aulas e favorecendo a aprendizagem. Quanto à utilização de filmes, vale ressaltar que esta atividade requer um preparo com bastante antecedência. Nem sempre é possível e desejável exibir o filme inteiro. Por isso, o professor pode fazer recortes dos trechos que melhor ilustram o conteúdo trabalhado, indicando o filme para que os estudantes possam vê-lo na íntegra em outro momento, podendo ser inclusive na escola, no Cine Pipoca, na biblioteca. Não se esqueçam de verificar a classificação indicativa e o uso da liberdade poética, que muitas vezes reúne realidade e ficção em algumas produções. Por último, vamos falar um pouco sobre a avaliação do estágio e da aprendizagem. Ao final da prática de regência, é importante você fazer uma avaliação geral de suas atividades, desde o planejamento até o final das aulas ministradas, identificando o que foi realizado e as ações que não foram bem-sucedidas, além dos avanços identificados na aprendizagem dos estudantes. Esta charge é muito divulgada nas redes sociais e exemplifica bem o dilema da avaliação que envolve professores e estudantes. Nela, nós temos uma atividade avaliativa e animais com diferentes características, o que, no fundo, torna impossível verificar a capacidade que cada um possui apenas com este tipo de avaliação. Os estudos têm demonstrado que os modelos avaliativos, com seus testes padronizados e a predominância de um único instrumento, não retratam nem contribuem para a aprendizagem dos estudantes, promovendo uma prática predominantemente classificatória e excludente. Quando pensamos em avaliação, nos reportamos a um termo com uma multiplicidade de significados e aplicado a diversos campos de atuação. Na vida cotidiana, avaliamos, classificamos, atribuímos valor, desde o levantamento de dados realizado para uma ida ao supermercado, uma viagem, a realização de um curso, requer a obtenção de informações, sua posterior análise para que se possa tomar uma decisão, que se imagina ser a mais acertada e que atenda às expectativas iniciais. Na esfera educativa, a avaliação constitui-se como um elemento central tanto para o acompanhamento dos sistemas educacionais como componente do ato pedagógico. Por sua própria dinâmica dialética, os conceitos apresentados não são fechados, tendo em vista que o ato de avaliar permeia toda a prática pedagógica e pode incidir sobre saberes, saber fazer, competências, produções, trabalhos. Assim, vamos analisar algumas considerações teóricas sobre o que é avaliar. Para Lucchesi, avaliar é diagnosticar. E diagnosticar, no caso da avaliação, é o processo de qualificar a realidade por meio de sua descrição, com base em dados relevantes, e a seguir, pela qualificação que é obtida pela comparação da realidade descrita como um critério assumido como qualidade desejada. Para Hardy, a avaliação pode ser compreendida como um ato pelo qual se formula um juízo de valor incidindo no objeto determinado, indivíduo, situação, ação, projeto, por meio de um confronto entre duas séries de dados, que são postos em relação. Então, a avaliação é o momento em que você colhe os dados, avalia, analisa e qualifica, não um simples processo de quantificação, que é o que normalmente acontece no modo de avaliação tradicional. A avaliação praticada na maioria das nossas escolas tem como base o modelo tradicional, que foi consolidado nos últimos séculos e que, segundo Suassuna, teria como principais aspectos a ideia de classificação, a identificação como medida, a fixidez dos objetivos, a valorização dos comportamentos observáveis e a existência de referenciais pré-definidos de julgamento. Este modelo, que se sustenta basicamente na classificação e na exclusão,
reforça a ideia do professor detentor do conhecimento e do aluno receptor, passivo e vazio, que reproduz aquilo que aprende. Para Esteban, a avaliação escolar, nesta perspectiva excludente, silencia as pessoas, suas culturas e seus processos de construção de conhecimento, desvalorizando os saberes, fortalece a hierarquia que está posta, contribuindo para que os diversos saberes sejam apagados, percam sua existência e se confirmem como ausência de conhecimento. As críticas ao paradigma tradicional levaram ao surgimento de um novo paradigma, ainda em construção. De acordo com Suassuna, as principais críticas estariam vinculadas aos limites dos instrumentos de medida, que requerem basicamente a capacidade de recordar, a visão estática do conhecimento do aluno e da aprendizagem, a legitimação de uma ordem social, pois exerce simultaneamente o controle do conhecimento quando define o que o estudante deve saber, como deve aprender, e a ausência de transformação ao selecionar alguns alunos, servindo mais para apontar as falhas do que para apontar os encaminhamentos possíveis. O professor tem um papel muito importante. Enquanto mediador da aprendizagem, deve proporcionar os momentos e os instrumentos que levariam à compreensão dos conteúdos e temas. Este trabalho seria fruto da reflexão permanente dos conceitos estudados nas diversas áreas do saber. Transformar os registros da avaliação em anotações significativas para o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção de conhecimento é um importante conceito desenvolvido por Jussara Hoffmann. A avaliação, em história, foi marcada pela memorização e reprodução de datas, fatos e personagens, de forma descontextualizada e sem qualquer reflexão mais crítica. Para mudarmos essa prática cristalizada pelos sistemas de ensino, precisamos romper com alguns paradigmas, começando com o uso de instrumentos variados, que, sendo usados ao longo do processo de ensino, possam também ser ferramentas de aprendizagem, não apenas de verificação e classificação. A observação sistemática é um importante mecanismo avaliativo. Deve ser feita com critérios estabelecidos e considerar também as ações que não estavam previstas. A produção e ou interpretação de textos e imagens, além de estimular a aprendizagem, também são outros instrumentos que, ao final, podem compor um portfólio e uma possível nota, se esta for uma exigência do sistema avaliativo. Como vimos, pensar na prática da sala de aula requer planejamento e a mobilização dos saberes desenvolvidos ao longo do curso e de sua experiência enquanto docente. Ministrar aulas não é apenas ir para a sala de aula e expor o conteúdo. Requer todo esse processo que vimos, desde pensar nos conteúdos, no planejamento, até uma avaliação final e no resultado dessa avaliação, com a aprendizagem dos estudantes e uma reflexão posterior do significado dessa aprendizagem, para que o professor possa, assim, pensar em novos elementos, novas ferramentas que favoreçam aquilo que não foi possível atingir ao longo do processo da etapa anterior. Os temas apresentados irão lhe ajudar agora e em toda a sua trajetória profissional. A partir da experiência do estágio e de outras experiências que virão posteriormente, você irá cada vez mais ampliar seu leque de possibilidades para planejar, para avaliar e para ver a escola, observar a escola, a comunidade, as famílias, sempre numa perspectiva nova, na possibilidade de uma melhoria do ensino, da aprendizagem, ressignificando um pouco os conteúdos de história, aproximando esses conteúdos dos estudantes e fazendo com que eles sejam cada vez mais significativos, contribuindo para a formação de um cidadão cada vez mais crítico e capaz de tomar suas decisões e de estabelecer seu caminho no meio dessa sociedade que necessita cada vez mais de pessoas que possam pensar, refletir e tentar mudar um pouco a nossa realidade. Um abraço e até a próxima!